A região sul do país é conhecida por bons resultados na agricultura, favorecidos pelas condições de solo e clima. O segredo para o que acontece no final do ciclo está no começo do cultivo. Um bom controle fitossanitário para evitar que pragas como lagartas do cartucho, percevejo barriga verde e a cigarrinha comprometam o desenvolvimento das plantas de milho. E o potencial de destruição dessas pragas é considerável. Por isso, o controle tem que vir sempre antes delas. A gente tem a informação aí bem segura de que essas pragas causam um dano considerável na cultura do milho. A gente pode dizer mais ou menos que se eu perder 1% do estande de plantas, eu perco aí 0,9% da produtividade, então é um dano bem considerável e praticamente é um dano direto de 1 para 1. Então eu sabendo, por exemplo, se eu tenho um nabo forrageiro, com certeza eu vou ter uma maior chance da ocorrência dessas pragas do que numa aveia preta, por exemplo. Então essa é a primeira estratégia se eu pensando na pré-cobertura, na cultura que vem antes do milho. Na sequência eu adoto uma estratégia de eliminação dessas pragas antes da semeadura. Então eu tenho inseticidas hoje registrados para esse fim, inseticidas muito bons, que vão eliminar essas pragas já na pré-cultura. Então quando eu planto o milho na sequência, eu vou plantar esse milho numa área sem a presença dessas lagartas. E como eu falei, a gente tem que associar as estratégias. Eu tenho o tratamento de sementes específico para mastigadoras, ou seja, para controle dessas lagartas, que eventualmente sobraram dessa dessecação. Tenho também a biotecnologia auxiliando aí nesse controle inicial. O monitoramento de pragas iniciais começa desde a dessecação, da palhada, o manejo dessa palhada antes do plantio do milho, visando 3 pragas iniciais aí que seriam percevejos, lagartas e cigarrinhas. Importantíssimo esse monitoramento, seja no estágio inicial de milho, começando já na dessecação da palhada, para manter o estande de plantas ideal e também o potencial produtivo. Na agricultura é assim. Quando surge um problema, pesquisadores tratam logo de identificar uma solução. O Guilherme é representante da Corteva aqui no Paraná e explica como alguns produtos desenvolvidos com alta tecnologia podem ajudar os produtores a minimizarem a incidência da cigarrinha. Nós trazemos um produto com ação de choque que vai quebrar essa dinamicidade da cigarrinha. E é válido a gente lembrar, que a cigarrinha a gente precisa fazer muito monitoramento. O nível de controle dela na área é ter ou não ter. Então, se você tiver uma cigarrinha lá, você precisa controlá-la, precisa controlar toda a área, fazendo repetições de aplicação de 5 a 7 dias e sempre rotacionando ativos. Agora, a Corteva, como foi falado antes, ela traz o Metomil, que é um produto que vai ter uma ação de choque e vai ter uma grande eficiência no controle da cigarrinha. Pensando em manejo de lagartas de parte aérea, é um produto com uma eficiência fantástica para controle de Spodoptera frugiper, a lagarta do cartucho, que é o nosso grande problema aqui na região. Ele é um produto com uma ação tanto de choque quanto uma ação sistêmica, um grande lagarticida e disparado o produto no mercado que tem maior eficiência no controle de Spodopteras. Os percevejos também são grandes inimigos da boa produtividade. O principal deles é conhecido como barriga verde, mas bem que poderia ser chamado de barriga cheia, já que ele corta as folhas de milho e suga quase toda a seiva delas. Hoje a gente sabe que basicamente o principal dano dessa praga ocorre até o estágio V4, mais ou menos da cultura, ou seja, com 4 folhas expandidas. Então é nessa janela aí que o produtor deve ficar atento e deve fazer o manejo do inseto. Ele faz muito sentido nesse manejo de perceber. Em cada fase do desenvolvimento das plantas de milho, uma atenção especial para o combate às pragas. O monitoramento de pragas no estágio de palito ou no primeiro estágio inicial seria o monitoramento da praga chamada percevejo, que é a praga que tem maior dano nesse estágio e é a época ideal de controle. Para o produtor ter maior controle sobre pragas e doenças, principalmente nas fases iniciais da cultura do milho, é necessário conhecimento e investimento, principalmente em produtos fitossanitários de excelente qualidade, que são as tecnologias, e uma assessoria especializada que vai ajudar o produtor principalmente nas decisões mais assertivas, fazendo com que a colheita tenha uma boa produtividade e o produtor possa atingir principalmente os seus objetivos de empreendedorismo rural.
Muitas vezes o produtor está focado na colheita do inverno, no plantio da semente de soja e deixa um pouco o milho aquém. Então é importante o agrônomo e o próprio produtor ou recomendante aí também vistoriar a lavoura de milho nesses estágios para a gente obter ótimos potenciais aí. A briga com as pragas pode até ser acirrada, mas um bom planejamento fitossanitário e uso de produtos de alto potencial dão vitória ao produtor e ao agronegócio de todo o Brasil. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.